Olá, aqui é a professora Suzete. A gente está no PET 2, na semana 3, e é dessa questão de número 2. Leia o fragmento abaixo. Aqui, gente, a gente tem um fragmento do conto Missa do Galo, que é um conto do Machado de Assis. Tá? Chama Missa do Galo porque o Nogueira, que é um estudante de 17 anos, ele vai contar principalmente do dia em que ele queria ir à Missa do Galo e ele ficou na sala esperando o horário da missa. A missa acontecia meia-noite. Enquanto ele esperava, fazendo a leitura de um livro, a Conceição apareceu ali e eles tiveram uma conversa. Antes dele contar, né, da Conceição, que a Conceição chegou, que eles conversaram, ele dá uma situada para a gente entender, né, como aconteceu aquilo. Ele morava com o Menezes, ele morava com a Conceição, ele estava estudando. Junto com eles morava a mãe da Conceição e moravam duas escravas. Então ele dá uma situada na gente para que a gente entenda, né, a conversa, né, que ele teve com a Conceição na noite da Missa do Galo. Tá? Então o que ele fala? Eu nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se e saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera a princípio com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Bom, o que a gente vai ver aqui? Então ele morava lá com o Menezes. Quando ele pedia para o Menezes, né, que levasse ele ao teatro também, porque o Menezes está falando que ia ao teatro, não é? A sogra fazia uma careta, as escravas começavam a rir assim de maneira meio disfarçada. O Menezes não respondia, vestia-se para ir ao teatro, saía e só tornava na manhã seguinte. Então esse teatro demorava a noite inteira, né? Mas mais tarde é que soube que o teatro era um eufemismo em ação. O que é um eufemismo, gente? Eufemismo é uma figura de linguagem onde a gente usa um termo mais suave no lugar de algum termo que pode escandalizar ou ofender alguém. Então, ao invés dele falar que ele ia sair para encontrar com a amante, ele falava que ele ia ao teatro. Todo mundo entendia e por isso que existia um eufemismo aí. Eu não falo que eu vou sair para trair, né, para ficar com a amante, mas eu falo que eu vou ao teatro. Então, no começo, o Nogueira não entendeu isso, né? Ele queria ir ao teatro também, mas depois ele entendeu que era um eufemismo em ação. Aí ele conta um pouquinho que a Conceição padeceu, sofreu, mas depois ela ficou resignada, acostumou e achou que era direito do marido. E a gente vai lembrar que esse conto do começo do século passado, essa é uma situação assim muito comum. A Conceição morava, né, com o marido, morava com a mãe. Se terminasse esse casamento, provavelmente não teria onde ficar. E a mulher não podia se separar do marido, e quando o marido tinha uma amante, ela acabava aceitando mesmo e achando que era direito, que era uma coisa muito comum. Então vamos ver o que pergunta aqui, ó. No fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante.
O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa exagerar quanto ao desejo de ir ao teatro, personificar a prontidão em ir ao teatro, esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro, reforçar compromisso com o casamento ou suavizar uma transgressão matrimonial. O que a gente vai ver aqui, ó? A figura, gente, que usa de um exagero é a hipérbole, não é o eufemismo, tá? A professora já comentou com vocês que o eufemismo ela vai deixar a expressão mais agradável, mais suave, menos ofensiva, né? Então eu não estou exagerando quanto ao desejo de ir ao teatro, porque não é ir ao teatro que eu quero, tá? Personificar a prontidão em ir ao teatro. Gente, personificar é você dar uma atitude a objetos ou a animais ou a seres inanimados que os seres humanos têm. É você falar, por exemplo, que o sol está dormindo, que o rio chora. Então não tem nada a ver aqui a personificação com a prontidão. Ele estava com prontidão para ir ao teatro, tá entre aspas aqui, tinha, mas a personificação aqui está muito mal colocada. Vamos ver a letra C. Esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro. Gente, valor denotativo significa aquele sentido real. Então, o valor denotativo de ir ao teatro é ir ao teatro. Para ser um valor, para significar que ir ao teatro não é ir ao teatro, é ir encontrar-se com o amante, o valor deixa de ser denotativo e passa a ser conotativo, tá? Então não esclarece. Reforçar o compromisso com o casamento, essa aqui não dá nem para eu marcar, né? Porque reforçar o compromisso com o casamento tendo uma amante, não é? Então, por que então é a letra C? Ó? Porque vai suavizar uma transgressão matrimonial, usando o termo, né? Ao invés, eu vou dar uma suavizada, uma aliviada. Eu vou falar que eu vou ao teatro enquanto eu for encontrar com a amante. Tá certo? Então, beijo para vocês e até a próxima.